Sejam bem-vindos a mais um podcast Negócios em Debate. Hoje nós vamos falar de controladoria, né, Sandra? Dados, controladoria e muito mais. Misericórdia. Estamos aqui com Carlos Escaramuza, especialista em dados e controladoria. Sim. E hoje nós vamos causar polêmica, né, Carlos? Todos os dados, né? Bem-vindo, Carlos. Obrigado. Se apresenta para nossa audiência e conta um pouquinho quem é o Carlos do mercado. Quem é o Carlos? Nossa, o Carlos é uma pessoa grande. Né? Já deu pra Uau! ver, né? Mais conhecido como Carlão. Carlão. Carlão, né? Bom, eu já estou nessa área financeira já há alguns anos, né? Então, há muito tempo trabalhando aí com informação. De uns anos para cá, muito com dados. Então, assim, falar em dados lá, eu comecei a trabalhar com dados lá em 2010, quando eu entrei na empresa mexicana. Então, você começou a ver uma série de dados ali. Eu não sabia que ele era tão grande como é hoje, né? Então, desde então, não saí mais aí dessa área, né? Mas sempre focado dentro da área financeira, trabalhando com parte de planejamento financeiro, né? Trabalhando dentro da controladoria, então olhava muito o número financeiro, olhava muito o número de comercial. Então me envolvi nessa vida aí dela, não larguei mais, né? E tá aí até hoje. Então, até hoje, né? Uau. Pretendo não sair. Eu visito muita empresa, estou no mercado empresarial há mais ou menos 20 anos e tenho algumas percepções sobre esse universo de dados aí que eu quero fazer reflexões com você. Eu percebo muito que os empresários ou as empresas ou os gestores, eles não gerenciam muito com base em dados. O que eu percebo é que tem mais feeling, mais intuição, mais achismo, mais ventinho que sopra, mais sorte do que de fato gestão em dados. Como isso funciona para você que é executivo de uma grande empresa e trabalha focado em números todos os dias da sua vida? Então, dados é uma coisa que ele é bem sensível, né? Então, toda vez que você tem uns dados ali, você não tem a confiança nele, você vai partir para o seu feeling. Então, você não vai falar assim, olha, eu prefiro trazer a minha experiência de vida e trabalhar com ela, né, para poder tomar a decisão da empresa. Então, esse é um grande desafio que a gente que está envolvido nessa parte da construção dos dados, trazer a confiabilidade dele, porque muitas vezes a gente não tem a confiança nos dados, né? Então, assim, toda empresa tem os seus dados, mas elas acabam não trabalhando muito por conta dessa credibilidade, né? Só que, assim, a credibilidade, no final, depende muito da gente. É como você trabalha com ele, né? Como você coloca ele lá dentro, que tipo de informação, né? Então, eu vejo muitas empresas aí pecando com isso, né? Ela tem lá um RP e parece que é tudo, mas o RP não é tudo, né? Novamente, né? A gente trabalha com a ferramenta, ela é um auxiliar nosso. Se você não souber colocar a informação lá dentro, ela vai te devolver aquilo que você colocou, né? Porque eu acredito que assim, o dado ele tá lá disponível no geral, né, para a maioria das empresas, mas a gente vê muitas empresas que nem faz a utilização do dado, porque nem toda empresa tem um controller, né? A gente participa de reuniões com grandes empresas que não necessariamente têm um controller, mas tem ali outros gestores, tem os diretores da empresa. O que a gente vê muito é que eles não fazem o uso dos dados, e às vezes eu sinto que não é só porque não confia nos dados, é porque eles não sabem o próximo passo mesmo, sabe assim? Então, como é que é isso para você que está lá no dia a dia, na ponta, quando você precisa trazer esses dados e fazer com que o empresário ou o diretor, enfim, use deles para tomar decisões, Como forma estratégica, né? Como forma estratégica. A maior preocupação que eu tenho, assim, é fazer a gestão, é a governança daqueles dados, né? Então, assim, quem é o responsável por aqueles dados, onde ele nasce, né? A informação ela é igual para todo mundo? Se ela for igual para todo mundo, eu te diria que a gente consegue tomar decisões com ela, né? Porque todo mundo conhece a informação, a gente não discute se os dados estão certos. A gente discute que decisão tomar baseada a partir do dado. Então, assim, nesse momento a gente já começa a trabalhar com a estratégia da empresa, né? Então, a gente sai daquele ambiente de discussão, né? De não ter a credibilidade nos dados e começa, então, a ter a credibilidade e saber que a gente pode trabalhar com ele, né? Então, é muito uma gestão dele mesmo, né? Então, se você tiver uma boa gestão dos dados, você vai ter a credibilidade dele, né? Entendi. Fala-se muito em quebradeira de empresa no Brasil e de sobrevida próxima a 2 ou 3 anos, né? Segundo o que eu tenho ouvido por aí, grandes grupos de empresas não chegam às vezes a 5 anos.
Você acredita que isso tem a ver com o dado, com a gestão de dados, né? Com a gestão por dados, digamos assim, ou não? E você acredita que existe um mundo empresarial informal no Brasil porque eles não usam dados? O que você sente quando você olha para esse mundo empresarial e diz, caramba, quantas empresas quebrando só porque eles não usam dado? Como que é isso para você? O que você enxerga? Nossa, eu não acho que somente os dados quebram uma empresa, né? Tá. Também, né? Acho que né, não é só o caminho dos dados, né? Porque assim, é muito o que a pessoa tem na cabeça dele como negócio, né? Se aquele é um negócio que de fato vai prosperar, né? Que tem gente que cria um negócio na informalidade, aquilo lá cresce, só que logo ele morre, né? Então a gente tem um problema de achar que o que a gente está fazendo ali, muitas vezes as pessoas saem de um trabalho, criam lá uma empresa informal e quando você vai ver, sem um planejamento, vai tocando no dia a dia, né? Muitas delas não usam sistemas, né? Porque os sistemas acabam sendo caros, então ele vai indo, a empresa vai crescendo e aí ele também não tem uma formação, uma orientação, né? Então quando a gente olha empresas que tem aqui fora que ajuda o pequeno empresário a crescer, a desenvolver, a ter um aprendizado, aquilo lá faz com que ele também perpetue também o negócio dele, né? Então, muitas vezes a pessoa acaba nem olhando por esse lado, né? Como que eu vou trabalhar com a minha empresa, trazendo ela para um novo mundo, né? Porque o novo mundo é tecnologia hoje, né? Então, se você não tem tecnologia embarcada na sua empresa, você é uma empresa que tende a falir muito rápido, né? Você pegar uma empresa que é de material, você vai comprando material, você vai colocando lá dentro no estoque, vai trabalhando e você acha que aquilo é o suficiente. Mas qual que é a demanda minha do mercado, né? O que o mercado precisa, né? O que eu vou trazer de novo para o mercado? E você tem falado muito assim, tecnologia, né? Eu também acredito que o futuro é tecnológico, as empresas têm que se adaptar, mas hoje a gente ainda vê muita empresa que às vezes não tem um sistema robusto, tem muita empresa que ainda olha para os dados de uma planilha de Excel, e nada contra, mas assim, é uma planilha mais alimentada de forma manual, muitas vezes. Como é que é isso para você que veio de grandes empresas, que trabalhou tanto com tecnologia, né, com inteligência de negócios e de dados? É possível gerenciar dados de uma forma mais arcaica, assim, de uma forma mais manual? Como é que é isso? Dependendo da quantidade, Então, assim, todo mundo usa Excel, né? No final, a gente quer usar o Excel que ele tem uma velocidade. Sim. Só que o Excel a gente tem um problema, né? Geralmente a gente baixa uma informação e você manipula ela. Então, quando a gente olha os dados, assim, eu falo para todo mundo, os dados, para mim, ele tem credibilidade quando eu tiro ele de uma ferramenta. Tá. Se ela vem de um sistema, eu tenho a tendência de ter uma credibilidade maior por ele. Sim, não significa que aquela informação também está certa também. Mas ele vem de uma percentualmente ele vai ser mais seguro do que... Sim, ele não teve uma manipulação após eu extrair ele. Tá. Se eu manipulei ele, você já perde a credibilidade. Então o Excel te possibilita fazer isso. Embora a gente vê muita gente que faz Excel aí que tem uma certa segurança, né? Você consegue trabalhar bem nele, mas ele é limitado, né? É o que todo mundo fala, né? Quando você olha a ferramenta, né? O Excel também deixa de ser uma ferramenta, né? Sim. Mas antes da ferramenta, ele vem a questão dos dados. Como você tem credibilidade que aquela informação é boa. Então, para você dizer que aqueles dados é bom, você precisa ter um trabalho por trás dele, né? De como você entra com a informação, né? Se aquela informação que está chegando lá, ela está certa. Então, a gente começa a discutir como subir com essa informação para transformá-la em decisão dentro da empresa antes de criar um dashboard. Muito bom. Né? O dado antes do dash, né? É o dado antes do dash. Né? Você é considerado um estrategista de dados, né? Passou por empresas gigantes, né? Multinacionais e tal. Tá sempre num cargo de alta sensibilidade e respeito, que é essa área de controladoria, que eu poderia até arriscar em dizer que é cuidar do dinheiro dos outros em grande volume, digamos assim, né? Exato. Então, eu enxergo, né? Num contexto bem mais simples, claro, eu enxergo o dado como um GPS que está me indicando o caminho. Geralmente, caminhos certos. Mas a questão agora aqui que eu queria trazer para a nossa mesa aqui de debate em que circunstâncias você enxergou dados que desviaram o caminho? E quais foram os casos que você pode contar? Só tá a gente aqui, acho que dá para abrir o coração, né? Então, traz para a mesa. Quais foram as situações em que vocês... a gente preveu que ia faturar, exemplo, 1 milhão e faturou 300...
imaginamos com base no dado que ia dar margem. Conta pra gente as histórias do pecado do erro do dado. Então, a gente tem uma tendência sempre quando você vai montar algum planejamento é você olhar o passado e colocar ali um percentual de crescimento. Tá. Né? Só que sua empresa ela vem crescendo um certo percentual e você fala assim, não, agora esse ano eu acho que eu já criei aí uma maturidade, eu sou uma empresa que estou crescendo mesmo, está forte no mercado, então vamos jogar esse percentual um pouco mais. Só que você não olhou o mercado do ano seguinte, como que ele vai ser, qual que era a tendência. Se você não acompanha essa tendência, você tende a ter um grande problema, né? Aí os dados você coloca lá, né? Eu passo por isso em algumas situações dentro da empresa. A gente define lá um target, chega lá e você vê que não entra. Aí quando você volta a fazer a revisão, você começa a entender de que a gente tinha uma situação que a gente não previu. Então, muitas vezes, é não ter a previsão de como está o futuro, o que esperar do futuro, né? A gente fala muito em ano, quando tem alguma eleição, essas coisas, que assim, é um ano diferente, né? E geralmente dependendo do tipo do negócio que você tem, ele é diferente, que o mercado dá uma parada, segura para algumas coisas, então você não prevê aquele risco, né? É a Porque influência do evento externo. Exatamente. Ou seja, eu não posso só olhar para o dado Olhar interno, interno. eu tenho que olhar também para o mercado, entender o que está acontecendo, para que aquele dado seja usado da melhor forma possível, para que eu não crie uma expectativa futura Exato. e, de repente, faça todo um planejamento da empresa pensando num crescimento que não vai acontecer por N motivos externos. Aí vem a frustração, né? Todo mundo Vem fica a frustração. frustração. O cara da controladoria tem que tomar alguma coisa para se manter saudável. Saudável, né? Sob pressão. Um uísque, nossa. Deve ser uma pressão maluca, né? Porque você está lidando numa área muito sensível da empresa e que tudo gira de uma certa forma em torno, né? Porque a saúde da empresa é que mantém ela em pé ou não, né? Como é que é esse dia a dia da controladoria? Assim, para mim, eu acho que o segredo do trabalho na controladoria assim, é geralmente você fazer as coisas com uma simplicidade, para ter velocidade nela, e acompanhar semanalmente isso, né? Então, assim, os dados, eles estão na sua frente o tempo inteiro. Se você só olha ele e não usa ele, né, é um dado que não te serve para nada. É só um dado. É só um dado, né? Então, eu vou dar um exemplo lá. A gente que está muito acontecendo, você olha pelo menos o resultado da empresa. Eu vou lá, olho lá o resultado, eu vejo em grandes números. Eu falo, legal, puta, eu estou com um desvio aqui na minha receita. Mas por que eu estou com desvio na minha receita? O que começa a explicar? Onde o dado começa a me ajudar a tomar decisão? Eu lá abri informação para saber aonde eu não tive receita. Por que falhou aquela receita? Né? Então, assim, acompanhar semanalmente faz com que você comece a entender, né? Não só quando você está ali no finalzinho do mês e fala assim, puta, minha meta não chegou. A sua meta começa no primeiro dia do mês. Você estabeleceu Esse é lá. um ponto bem interessante, porque a gente atua muito em vendas, né? Com os clientes, as empresas, enfim. E é muito comum a gente ver empresa estabelecer meta de vendas e chegar no final do mês e descobrir que não bateu a meta. Mas se você olhar ao longo do mês, né, dos dias, das semanas, ele não tá ali fazendo cálculo. Já vendi tanto, falta tanto, dividido por tantos dias, eu tenho que bater tanto de meta hoje, que eu acredito que é onde vai dando esse direcionamento para alcançar um objetivo final. No financeiro, na controladoria, é assim também que É assim que funciona. também todos os dias. Semana a semana, né? Eu até brinco, né, que a gente deveria começar a semana com uma reunião, acho que discutindo o que aconteceu numa semana anterior e planejar o que a gente vai fazer nessa semana, o que a gente vai olhar, né? Então, dividir ali o esforço de cada um, né? Porque de fato, você começa a entender aonde você vai ter um problema, né? Legal. Eu trabalhei numa empresa, assim, que a gente fazia um orçamento por semana, né? Um orçamento por semana. Vamos dizer assim, orçamento, né? Um forecast, por semana. Então, a gente olhava lá como que eu previa de hoje até o final do ano. Aí, na semana seguinte, fazia a mesma coisa. Fazer o cara é avesso a risco, né? Porque é uma empresa avessa a risco. Exatamente, porque semana a semana mudava. Mudava. Então, assim, você vinha, você recebia uma informação do comercial, você colocava aquilo na planilha, atualizava. E voltava, atualizava e olhava assim, não vou atingir a meta, estou atingindo a meta. Então, por enquanto, tá legal. Hoje não tá legal, tá faltando, né?
tal indicador aqui subir mais. Se esse não subir, a gente já sabe que o outro ali tem uma tendência, porque é sazonal, determinado período ele não vai atingir. Então, se esse daqui não atingir, eu vou ter problema lá na frente, porque vai me faltar. Então, você começa a olhar o cenário. As informações, ela. Onde você coloca a inteligência dos dados, né? Onde você começa a olhar, né? Onde o dado dá a decisão, né? Onde que a gente está... Te indica a decisão correta a ser tomada. Esse mundo aí da controladoria é uma coisa muito interessante, né? Quando eu paro para pensar, refletir sobre esse assunto, eu faço uma comparação muito curiosa. Eu penso que a área de controladoria é tipo uma bolsa Louis Vuitton, né? O cara quer ter, acha interessante, talvez se pagar em vezes ele consegue acessar. Mas na prática a gente sabe, dado inclusive o fato que a grande maioria das empresas hoje são pequenas, né? Acredito que, 80%, 90% das empresas são pequenas. E o empresário, muitos deles nem imaginam o que é o setor de controladoria e essa história toda de vou gerir por dados, olha a minha projeção este mês. Talvez a palavra projeção nem faça parte ali do dia a dia da vida deles. Legal. E quais são os passos mais importantes para eu gerir o meu negócio a partir de dados, com uma visão estratégica de dados? O que eu preciso fazer? Quais são os passos? O que eu tenho que fazer? Qual que é o caminho que você indica aí para o empresário? Para usar os dados na decisão. Para usar os dados na decisão. Exato. Para começar... Para começar a ter dados. Porque tem os dados, né? Eu acho que ter dados toda empresa tem. Né? Se ela vende, se ela compra, se ela tem cliente, ela tem algum dado. Tem dado. Mas às vezes o cara nem sabe que tem dado, mas ele tem dado. Meio caso aí. Mas os dados estão lá dentro da empresa. Estão lá dentro. Polêmica. O tempo inteiro, né? Mas às vezes ele não sabe nem como começar a usar os dados. Né? Então, assim, como é que... E aí? Seria isso? Para onde o cara vai, Carlos? Então, acho que aí que entra o time da controladoria, né? Que hoje a controladoria é vista como controladoria, pessoas que são ligadas muito a um planejamento financeiro e estratégico da empresa. Isso. Então, aí é onde começa o que eu estava falando anteriormente, né? A gente vai pegando toda aquela informação que a gente vê ali no comecinho do mês e vai trabalhando ela dia a dia. Poder mostrar ali para a área executiva lá ou para o dono da empresa o que está acontecendo na empresa dele. Porque parte nossa é essa, né? Então, assim, muita gente olha a controladoria como se fosse a contabilidade. A gente não é contabilidade. Isso é legal. Né? A gente é uma área que olha a informação dos dados que estão gerando. Como que aquilo vai chegar no final do mês, no final do ano. Né? Então, assim, a gente tem que estar ali dia a dia, né? Então, pegar uma informação, transformar aquilo lá, né? Quando os dados têm confiança, gerar ali um dash que seja simples, mas para o dono lá olhar, falei, poxa, eu não consegui bater a meta do dia. Faltou ali, né, uns R$1.000 ali para me bater aquela meta do dia, né? Ou tal vendedor não conseguiu vender determinado produto. Né? Então, ali você transforma ela numa decisão gerencial ali, né? Então, ele consegue tomar uma decisão. Mesmo sendo um dado mais simples. Mesmo sendo um dado mais simples. É um indicador, né? Então, assim, acho que a gente peca não conseguir, né, mostrar essa informação lá para o gestor, né, da área, para o executivo da área, né, muitas vezes, né. Eu percebo algumas coisas nas empresas que eu ando por aí, principalmente quando são empresas pequenas, especialmente empresas de família, que às vezes tem muita conversa sobre meta, né? Vamos bater a meta, qual vai ser a meta esse mês e tal. E eu sempre, não é maldade, mas eu sempre faço uma pergunta para eles. Mas por que você estabeleceu essa meta aí? De onde que você tirou esse número? E aí, sinceramente, eu tenho ouvido muito, eu não sei. Sempre foi assim. O número que eu quero chegar. É porque eu quero comprar uma Porsche, que eu vi ali na esquina vendendo, né? E aí o cara financia, eu quero juntar a entrada. Então, o que eu quero entender de você é, tá bom, eu vou compor a meta como um indicador importante e tal, mas como é que eu componho a meta? Por onde eu começo? Eu olharia o mercado, né? De novo, né? A gente volta para aquela conversa lá de como que é o mercado, qual que é a expectativa do mercado, né? Quem compra isso, para que ele serve, né? Eu consigo, de fato, vender isso daqui, né? Quanto eu consigo vender daquilo dentro do mês, né? Não é só simplesmente dizer assim, eu quero vender, né? Não é só querer vender, é só querer vender, você tem que ter o público, né? Então, assim, eu vou dar muito exemplo lá por onde eu passei, né? Que era a Webmalls, que assim, ela tem muitos dados o tempo inteiro. É uma empresa de dados, praticamente, uma empresa né? É de dados, né? Então, assim, é um portal lá que a gente tinha direcionamento tudo que era lado, para saber, será que eu vou conseguir vender, né? Quem está chegando novo no mercado? Eu tenho novas
fábrica chegando no mercado. Então, assim, já tinha uma informação. Então, eu sabia que eu podia colocar uma meta para que o time comercial fosse para o mercado vender aquilo lá, porque ele ia ter que vender, porque a gente tinha ali um nome, né? Então a gente chegava no lugar e a gente conseguia apresentar, né, por estatística. Então, assim, eu tinha uma estatística para poder vender, não era só simplesmente um feeling, né? Eu conheço, Só eu sei que intuição, dá, né? só intuição, né? Então você depende ali do entender o que está no seu entorno, né? Onde tá encaixada a sua empresa, né? O que você consegue Ou vender seja, aos seus eu olho de concorrentes, né? novo para dentro, mas eu também olho para fora fora o para tempo conseguir inteiro. somar essas duas informações, esses dados e definir a minha meta. Quando a gente fala de controladoria, é muito comum na cabeça do empresário relacionar a controladoria com essa área contábil, num primeiro momento, ou financeira, de cara, né? Mas pelo que a gente tem falado aqui, ele é responsável, de uma certa forma, por todo o negócio da empresa, né? Pela empresa como um todo, porque envolve vendas, envolve compras, envolve a gestão da empresa. É assim que funciona nas empresas maiores, que têm controladoria de fato? Ela está participando ali no dia a dia dos outros setores para, de fato, chegar e trazer os dados que possam tomar decisões? É isso mesmo? É isso mesmo. O time de controladoria é um time que faz uma governança como um todo, né? Então, você olha o negócio, você analisa o risco do negócio. Você está olhando para a venda, você está olhando para a margem, você está olhando para... Você vai olhar lá para o time de vendas. Então, você vai olhar o que ele está vendendo. Muitas vezes, você vai deparar com uma situação tributária. Então, a pessoa está lá precificando alguma coisa. Então, você vai estar olhando, que muitas vezes você acaba olhando um pouco do custo, você quer olhar a margem daquilo lá, né? Você faz a provocação. Então, você volta essa provocação para o seu time interno de financeiro para perguntar, puta, tributariamente, o que a gente consegue melhorar nisso? Como que a gente pode vender isso com o melhor custo, né? Interessante. Então, assim, então você faz uma governança ali como um todo, né? Dentro da empresa, né? Então, a controladoria, ela é muito além só de ser ali, né, um contábil, né? Muitas vezes são pessoas que têm conhecimento contábil e que também vai te ajudando, né? Você tem recuperação dos impostos, dependendo do que você compra. Então, ela é bem ampla, né? Então, assim, você tem que ter um conhecimento contábil, financeiro. Envolve tributo. Envolve muitas coisas, né? Requisitos fiscais, requisitos contábeis. Trazendo um exemplo de mercado, né? Tem algumas empresas que mudaram o NCM dela para pagar menos tributos, né? Então, por exemplo, saiu de bombom para bala, saiu de bolacha para biscoito, né? Enfim, né? Tem umas coisas. Isso também passa por um setor de controladoria, geralmente? Ou isso é mais contábil mesmo? Isso é mais fiscal lá mesmo. Fiscal. Quando você vai constituir o custo, né? Quando você vai lançar um novo produto, aí é muito mais o fiscal com um time de custo, né? Tá, legal. Mas muitas vezes a gente da controladoria vai dando uma olhadinha. Quando isso já está lá em venda, a gente vai sempre olhando, vai validando. Pra ver o que dá pra melhorar. Legal. Tem muito a ver, esse mundo da controladoria é muito interessante, tem muito a ver com a questão orçamentária, com o budget, né? Qual vai ser o budget, os investimentos, etc. Também a análise dos riscos, né? Sim. Os riscos e tal. E eu acho que essa é uma linguagem que tem uma certa especificidade, né? Sim. Não tá para o mundo comum, vamos dizer assim, né? Não tá para o mundo comum. Para a maioria das empresas. Não tá para a maioria, tá para um mundo muito elitizado. E eu tenho percebido uma coisa muito interessante. Eu tenho percebido que quando você dialoga com um empresário, com um gestor, com um diretor, e você diz, vamos dar uma olhada no seu plano. Não, você tem planejamento estratégico? Claro que eu tenho. A minha empresa tem 20 anos de mercado, não vai ter um planejamento? Claro que tem. E a gente percebe que tem mais a ver esse conceito de planejamento que o mercado faz, tem mais a ver com modelagem de negócio efetiva, que tem a ver com entrega de valor, entrada, processo, saída e tal, perfil de cliente, do que planejamento de fato. Como é que eu posso conceituar a diferença entre o que é um planejamento estratégico, que tem a ver com budget, margem, precificação, mercado, competitividade, e o que tem a ver com, isso aqui é um modelo de negócio, é só a modelagem. Qual é a diferença? Como a gente conceitua essa diferença? Numa linguagem simples, para que o povo consiga, né? Pergunta, né? Porque assim, isso dentro de empresas grandes é um conceito bem natural lá dentro, né? Quando você vai para pequena ali, você trabalha no dia a dia, né? Então assim, como que você vai modelar um negócio para ser tão simples, né? Porque muitas vezes você está ali com um negócio seu que você não tem tanto investimento para fazer aquilo crescer.
Então, assim, se definir um planejamento estratégico sem ter ali o dinheiro do dia a dia, ele não é tão simples, né? Então, geralmente, quando a gente fala do planejamento estratégico, na minha visão é assim, é você ter uma disponibilidade financeira, muitas vezes de caixa, de investimento, para que você consiga fazer o seu planejamento estratégico do crescimento, né? Muitas vezes o planejamento estratégico está ligado ao crescimento da empresa, né? Nas menores, você não tem tanto fôlego para isso, né? Você define ali metas, né? De como você vai crescer no ano seguinte, se você vai contratar mais gente, se precisa de mais gente do comercial, então, mas você nunca consegue ter o dinheiro sobrando para fazer esse investimento. Você não planeja estrategicamente, né? Porque o planejamento estratégico é você olhar nos próximos 5 anos. Uma empresa de médio porte ou até de pequeno porte, ela está olhando ali o amanhã. O amanhã. É mês a mês, né? Fala assim, olha, como que eu tô mês a mês, né? Como diz, é um leão por dia, né? Não às vezes não tem nem o dinheiro do almoço, né? Só janta para economizar. Aparece uma oportunidade, ela agarra aquilo lá atrás para dentro do negócio dela, né? Mesmo muitas vezes não fazendo muito parte do ecossistema dela, mas ela fala assim, mas vamos puxar isso daqui, que isso daqui nesse momento tá fazendo sentido. E pode muito mais atrapalhar, né? Então, assim, ela não definiu qual foi a estratégia dela, ela não tinha um planejamento lá atrás, né? Ela simplesmente está ali na oportunidade, está numa onda e falou, olha... Pegou a onda e foi. Pegamos essa ideia, apareceu uma oportunidade e ela trouxe para dentro e falou, vamos lá. Ou muitas vezes dá certo, outras vezes ela fala, poxa vida, não... Atrasou um pouco assim, o que eu tinha de negócio meu, né? Algumas vezes atrapalha o negócio, outras vezes ajuda o negócio a crescer, né? Muito bom. Eu tenho ouvido muito por aí uma palavra que gerou um marcador somático, um trauma nos empresários, e que eu tenho visto que, inclusive, são feitas manobras psicológicas com esta palavra. E eu queria trazer ela para essa mesa aqui para a gente debater a respeito. É a palavra você pode quebrar. Na verdade, é uma frase, né? Você pode quebrar. Eu percebo que quando você fala sobre quebrar, né? Eu tenho um pensamento. Você quebra quando você desiste de um negócio. Porque na prática ele pode ir ali afundando e você fazendo manobras financeiras, joga daqui, rebola de lá, o negócio continua existindo e aos poucos você levanta ele se tiver visão de longo prazo. Então o que eu queria perguntar para você é, o que é de fato quebrar? Como que eu conceituo quebrar? Porque eu posso virar para o empresário e falar, estou há 25 anos aqui, eu nunca quebrei, amigo. Por que você vai quebrar só se você tiver medo? Então, eu queria entender de você que tem experiência em fazer análise de risco. Talvez você saiba dimensionar melhor o que é quebrar no mundo empresarial. Nossa, acho que a gente pode trazer a Kodak. É um bom exemplo do que é quebrar, né, cara? Porque assim, a pessoa achou que aquele negócio dela era para a vida inteira e não é, né? A gente ouve muito falar que hoje em dia os negócios mudam constantemente, né? Se a gente pegar grandes empresas aí, ela tinha um ecossistema e ela estão agora se desfazendo de alguns negócios. Então, assim, ela está botando energia de fato aonde ela é forte, né? Aonde ela entende que aquilo lá é o negócio dela mesmo, né? Então, estão se livrando de algumas empresas que faziam parte do ecossistema dela e direcionando para outras empresas que dão resultado. Tem a ver com viabilidade de longo prazo, sustentabilidade econômica do negócio... enfim, disrupção, né? Mais ou menos isso. Acho que ele enxergar ali o que ele olha como o negócio dele, né? Não trazer coisas para dentro que não vai gerar para ele lucro, né? Porque hoje em dia as empresas são direcionadas para caixa, né, cara? Todo mundo começa ali no caixa. Então, assim, quando você começa a ver que o seu caixa está queimando, você fala assim, alguma coisa não tá legal, tá errado. Tem uma torneira aberta. Se a gente vê na parte da pandemia, várias empresas foram comprando um monte de empresa. Hoje você começa a olhar que essas empresas estão começando a desfazer de alguns negócios. E aí, nesse ponto, o controller, né, o time de controladoria, o dado, ele é fundamental, né? Ele é fundamental. Porque a gente já consegue dar a informação de como está o negócio, né? Porque você olha sempre ali... Sempre 12 meses para frente, né? Então, como que isso vai chegar lá no final do ano? Como isso chega lá no ano que vem? Porque eu acho que assim, ninguém quebra da noite pro dia, né? Não. Dá para prever que vai quebrar, né? Ou não? Acho que é relativo. Acho que a gente volta um pouquinho daquela questão de como o mercado tá, dependendo do ano, né? A gente volta lá, não olha ali e fala assim, se a gente pegar agora a questão do petróleo, isso tá virando uma dor de cabeça para todo mundo, né? Ninguém previa que a gente pudesse chegar numa situação dessa. Hoje eu ouvi de um cliente que
uma matéria-prima que ele usa na fabricação do produto dele vai aumentar 60%. E ele não consegue repassar. E aí, como é que uma empresa olha para um dado, que isso é um dado, É um dado. né? Como externo, esse, né? é um dado externo, e toma uma decisão para se manter viva, para se manter sustentável no mercado, né? É difícil. Nesse caso, se a matéria-prima dele for a principal, ele não vai conseguir repassar isso. Não Como vai. que ele absorve isso para que no longo do tempo ali, ou ele consiga repassar isso aos poucos para o seu cliente, ou o mercado volta a um patamar aí melhor para que ele fale, olha, legal, ganhei o fôlego, queimei um caixa, aí a gente volta à questão lá do caixa de novo, né, cara? A gente Tem que ter um cresceu pouco de num- margem para Tem que ter isso, margem, né? você Tem tem que margem, ter margem, caixa, respiro, Você tem enfim. que ter o caixa o tempo inteiro, né? Que talvez você tenha até que sustentar um prejuízo por um tempo para passar, né? Enfim, e depois voltar a crescer, a se estabilizar. A gente cresceu aí num volta mundo na onde... estratégia de novo. É, estratégia de novo. Vou te dizer, aí eu vim de empresa que a gente tomou a estratégia de comprar empresa, sabia que ela ia dar prejuízo durante uns 2 anos, Ó, e aqueles 2 anos a gente Sustentou. tinha caixa para sustentar. pra manter o negócio Manter o rodando. negócio, ele fazia parte do ecossistema, então a gente já sabia que aquilo lá ia dar prejuízo. Já foi pensado Já foi antecipadamente. pensado que ele, então assim, a gente já comprava, fazia a modelagem do negócio, já olhando, e falou assim, olha, isso aqui se der prejuízo 2 anos, eu aguento. Eu aguento. Então assim, só que você trabalha em menos de um ano, aquilo já estava dando lucro. Uau. Porque existia uma estratégia, a gente sabia, a gente previu o pior cenário, só que a gente trabalhava para fazer aquilo lá encurtar cada vez mais, para que ele entrar já dentro do ecossistema, para que, ó, isso precisa dar lucro, né? Precisa dar lucro. É. É o E é uma objetivo da situação, empresa, né, que a gente, quando a gente pega uma situação dessa, onde você tem um aumento da sua matéria-prima, você fala assim, como que eu aguento? Por quanto tempo eu aguento? Quanto tempo eu vou levar isso, né, cara? Ou seja, o empresário tem que estar o tempo todo olhando para o mercado e para os dados internos dele para entender quanto tempo ele se sustenta. Sustenta com Mantém. isso, E né? aí, nessa hora, não dá para ser só fé, né? E só Não, feeling, não né? dá. Ah, vai dar tudo certo, amanhã a guerra acaba e eu vou sobreviver. Porque a gente nunca sabe, Porque a né? gente não sabe, de fato, quanto Se a tempo. gente pegar O- pós-pandemia, a gente teve um monte de coisa que aumentou e não voltou hoje. E né? não voltou. Não É o voltou. preço Não normal. voltou, tá no preço. Não voltou. Exatamente. E É. muita empresa que ficou inviável, né? Muita Porque empresa você que pega, quebrou, por né? exemplo, restaurantes, nesse tempo de pandemia, em que muitos restaurantes fecharam, empresas de eventos, que não tinham condições De sobreviver ao de, tempo de que ficou sobreviver fechado. nesse tempo e depois para voltar a operar, porque para você voltar a operar, você tem que se reestruturar novamente. Sim. Então teve muita empresa que morreu na pandemia e acabou. Ficou. E é o tipo de risco que você não tem controle dele, porque é externo. Exato. E era sobre isso que eu ia falar com você agora. Por isso que eu trouxe esse assunto. Olha só, a gente cresceu num mundo, né? O ocidentalismo é extremamente lúdico, né? A gente acredita em Papai Noel, por exemplo, né? E a gente cresceu num mundo lúdico, onde a gente imaginava que talvez uma varinha de condom com um blim-blim já fizesse aparecer tudo aquilo que a gente sonhou. E a gente levou isso para a vida adulta, né? Só que este lugar empresarial tem uma soma gigante de riscos. E olha que interessante. Você começa a ouvir os gurus e eles começam a trazer algumas palavras que fazem parecer que o risco é mensurável, é previsível, é conceitual, tem uma fórmula mágica tipo uma varinha. E aí eu queria saber de um especialista, mexe com risco o tempo O todo. tempo todo. E aí, como é que você dimensiona risco? Quais são os fatores que vão compor o conceito de risco? O que é risco? Desenvolve pra gente aí. Vamos saber a visão do especialista. Do risco, né? Nossa, É um cara, assim, risco. O risco é um risco. Então, se a gente olhar numa empresa, eu vou tomar até por conta do que eu tenho hoje. A gente consegue mensurar o risco até uma parte. Tá. Aquilo que está na mão da gente, tudo que a gente conhece. Quando tem uma mudança, vamos pegar o exemplo da pandemia, era muito claro. Ninguém mencionou o risco da pandemia. Né? Então, assim, o Ninguém tava risco a gente esperando, consegue né? mensurar de uma certa forma. Quando você já tem o conhecimento do mercado, eu acho que você mensura isso daí fácil, né? Mas você tem que vir o tempo inteiro ali olhando, né? Você não pode abrir mão dele, né? Você fala assim, não é só vir aqui, ó, mensurar, colocar no papel, falar, olha, Tá esse aqui. ano aqui nosso risco é todo esse. Assim, ó, legal. Então vamos até o final do ano. Não, eu vou ter que toda semana ali olhar para ver se aquilo mudou ou não. Vou dar o exemplo da empresa que eu trabalhei, que mês a mês a gente vinha medindo como que a gente ia chegar no final, refazia o orçamento, né? O tempo inteiro, né? Que era o forecast, o tempo inteiro refazendo, porque assim, a gente sabia do risco do mercado.
A gente conhecia o risco dos novos entrantes que estavam tendo, das empresas que também já estavam, que eram concorrente da gente o tempo inteiro. Então, assim, isso a gente tinha mensurado, mas a gente não descansava o tempo inteiro. Então, Mercado assim, de baixa barreira, né? então, assim, Tem fatores que você pode mensurar, por exemplo, o ambiente externo, sei lá, o fator econômico, o fator político, sei lá. Tem grupos de fatores, eu vou fazer aqui Que é um cálculo olhado, disso, indicadores que são que eu olhados. preciso. ou Eu vou fatores sair que são- agora daqui e vou olhar lá na minha empresa, com base nos seus conselhos, né, de dados, especialista. Quais são os fatores que eu preciso olhar? acho que primeiro, acho que o mercado é um que a gente tem que Mercado. estar antenado o tempo inteiro. O que, né? que eu olho no mercado? Então, olhar a economia, ver a tendência de juros, né? Porque assim, se a gente olhar o Brasil, a gente depende de um caixa. Se o meu dinheiro for mais caro para buscar no mercado, eu vou ter menos dinheiro, eu vou ter menos investimento, né? Porque eu vou imaginar que eu não tenho tanto dinheiro em caixa. Muitas vezes, né, o pessoal fala que muitas empresas acabam crescendo muito no investimento, mas investimento é para empresa grande, né? Então assim, você tem lá um investimento que você aposta, né? Você recupera parte dos seus impostos ali e você consegue crescer, mas com dinheiro emprestado. Mas você tem uma garantia, você já tem como passar por aquele momento. As empresas pequenas não, cara. Se você olhar lá, então assim, se você não tiver antenado com o que o mercado te oferece, hoje a gente sofre muito com juros altos, né? Então assim, eu olharia muito a questão monetária, né, dentro das... O dinheiro é caro, né? O dinheiro é caro, né? Então assim, quando você tem um dinheiro caro, como que você faz com o dinheiro caro no seu mercado, né? O exemplo aí que a gente tem, aumentou ali o custo da matéria-prima. Né? Eu não você posso faz nem com buscar isso? dinheiro no mercado para compensar isso, né? Então, assim, eu tenho que ter uma manobra ali, olhar, revisitar tudo que eu tenho dentro da empresa, Onde eu posso reduzir onde eu algum posso reduzir custo. e como que eu vou precificar aquilo lá. Eu vou conseguir repassar Você quanto tem por... isso muito, né? É. Preço é mercado, né? Também. Preço Então, é mercado. assim, a gente fala, tá bom, eu recebi um repasse de 60%, teoricamente eu ia colocar isso e repassar para o cliente. Eu vou ter demanda nesse novo preço? As pessoas vão continuar pagando ou não? Nem Então, enfim, sempre, nem né? sempre. Então, a empresa tem que olhar tudo isso também, né? Eu queria te fazer uma pergunta que, assim, em relação ao dado. Quando é que a empresa precisa olhar o dado, que a gente sabe que é importante, né? Gerenciar através de Dash, de BI, enfim, mas sem tornar ela burocrática demais, sabe? Porque tem empresas que não olham nada, mas tem empresas que não dão um passo também Sem olhar lá. sem olhar o dado. os dados. E às vezes o excesso de cautela acaba travando algumas coisas também. Qual que é o limite entre uma coisa e outra? Como que deveria ser no dia a dia? É uma pergunta boa. É uma pergunta complexa. Polêmica, né? Então, se a gente olhar a questão dos dados, os dados eles estão muito ligados ali ao que você tem ali, como você constrói isso dentro da empresa, né? Então, assim, eu vejo quando a empresa está muito burocrática, quando ela discute demais o tipo de informação que ela tem lá dentro. Legal. Aí ela burocratizou. Porque, assim, ali já mostra que você está só olhando que dados está subindo o tempo inteiro. Ou seja, Não tá fazendo nada com você não isso. está fazendo nada com ele. Você não tem credibilidade nos seus dados, né? Entendi. Então, acho que quando a gente fala o desafio da maturidade aí dos dados, a gente volta a falar assim, qual que é a maturidade? O que vem primeiro? Uma ferramenta ou os dados dentro da empresa? Né? Então, assim, a empresa precisa, de uma certa forma, trabalhar bem aquilo lá, né? Um pouquinho que a gente falou lá no começo, ter os dados muito bem estruturados para que você não discuta ele. Porque, assim, você burocratiza ele quando você não tem confiança e você cria diversas visões dentro da empresa. E aí você começa a ver lá, o meu comercial tem uma informação, o meu marketing tem outra informação, o meu financeiro tem uma outra, mas os dados é o mesmo, as pessoas só estão tratando ele diferente. Interessante. Interessante. O tratamento é que é diferente. É totalmente diferente. E se aí não tiver um time, né, os vários setores ali olhando para o dado da mesma forma, pode ser que eu esteja tomando decisões divergentes entre um setor e outro. Porque são as áreas criando seus dados, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo criando seus dados. de dados, né? Eu passei por uma empresa onde eles criaram como se fosse um comitê, que eles chamavam de Data Officer. Data Officer. Então, assim, ninguém mais na empresa criava banco de dados se não falasse com essa área. Uau. Ou seja, ninguém tinha, né, mais essa autonomia, né? Ah, você vai criar alguma coisa? A informação, ela sai da gente. Então, me passa tudo que você precisa, me explica tudo que está na sua base, porque daí as pessoas param de discutir e falam assim, o meu dado é certo, o seu é errado. Então, começa aquela discussão. Aí você perde o foco do negócio, que foi um pouco do que a gente viu lá,
Então, quando eu entrei lá, eles estavam nessa construção, construíram, então os dados começaram a sair de um único lugar. Porque é muito comum, né? Eu vejo muito assim, o comercial tem um dashboard que puxou lá do ERP dele, aí o marketing tem outro, o financeiro tem outro, compras tem outro, e parece que essas informações não batem. Então, começa a ter uma discussão entre os setores, porque um tá falando uma coisa e o outro tá vendo outra, né? Porque as pessoas não sabem de onde sai essa informação, né? Da onde que tá vindo. Então, assim, essa é uma área que fala assim, não, os dados só vêm disso daqui. Estão vindo do mesmo lugar. Ela garante que a informação é única, né? Entendi. Então, aí a empresa para de ter essa discussão dentro, né? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e, claro, né, fazer os seus comentários aqui sobre as opiniões que a gente está discutindo, né, Carlos? Sim. Ô, Carlos, é o seguinte, eu enxergo muito um modelo de gestão de dados que tem contraposições. Por exemplo, eu posso ter um lugar, num momento da empresa em que eu vendo muito, mas eu vendo muito para poucos clientes. O que sinaliza, sob o ponto de vista de análise de dados, que eu tive enorme sucesso naquele período ali sazonal. E eu posso ter uma outra situação... Né? Oi? Monetário, exatamente. Que seria o conjunto de dados quantitativo e qualitativo. Sim. Ou seja, quando eu estou olhando aqui a quantidade de clientes, eu estou mensurando o quantitativo, indicador quantitativo. Só que esses indicadores, eles fazem caminhos totalmente diferentes. Por exemplo, eu posso ter mais clientes e menos dado qualitativo, que no caso seria monetário, certo? E posso ter o contrário, eu posso ter menos quantitativo e mais informações qualitativas. O que me refletiria aí simplesmente um ticket médio muito maior, mas não está refletindo o cenário real da minha empresa. Como é que resolve esse tipo de situação? Nossa. Onde eu olho? Como eu olho? Olha, eu te diria que... Manda magia. Nessa situação, olha só, né? É uma situação que a gente já fez algumas análises até lá na empresa hoje, né? Você olha o grau de dependência do seu negócio, né, cara? Você tá falando Fantástico assim, isso. eu tenho poucos clientes e uma receita grande. É então, a tal assim, da concentração, né? Aí a gente começa a trabalhar. Você vê onde entra o time de controladoria, né? Você começa a pegar os dados lá e fala assim, olha, vamos lá, eu tenho um grau de dependência muito grande desses clientes. Se isso sair, qual que é o risco do meu negócio? Se hoje acabar o meu contrato. Ou seja, risco alto E às vezes por causa a da empresa concentração nem tá da olhando pra isso, contribuição né? na carteira. Ela tá batendo a Exato. meta dela, ela tá feliz da vida, às vezes ela não tá nem olhando pra isso. Aí do nada, dá uma dor de barriga, o cliente vai embora, e aí você fala, o que eu faço agora? Nas grandes, o pessoal olha muito isso, né? Então, as grandes, ela... olha o tempo Porque eu acho que a inteiro, grande, né? ela tá muito focada no dado, né? Ela olha muito o dado pra Tem tomada de maturidade, decisão. né? O pequeno é que sofre mais, porque ele não tem muito porque esse ele time, acaba, né? ele fica satisfeito com aquilo lá, né? Então, fala assim, olha, eu tô conseguindo vender bem, mas aí ele para de ter a preocupação de buscar novos clientes, né? Uma vez eu analisei uma curva ABC de um cliente e 80% da venda dele estava em 3% da base. Ou seja, A Sandra comprou um caixão pro cara. Deus, eu falei, amigo, Tá aqui de presente. vai Tá lá, morto. leva uma caixa de bombom pra esse cliente, porque senão... Ô, Carlos, eu queria te perguntar o seguinte, você fala muito de tecnologia, né? É o futuro, as empresas né? precisam ter tempo inteiro. Tecnologia. Dá pra ter tecnologia antes de arrumar a casa? Antes de arrumar a operação? Não dá. A ferramenta, ela é só uma parte do que a gente pode fazer, né, cara? Porque às vezes a gente vê, né, as empresas investindo, mas não tem processo, Investe sabe? mal, né? A gente Tem- não consegue porque a gente não olha, né? Tem Porque ferramentas demais e processos de menos. Ou tem ferramentas demais e pessoas que analisam os dados de menos. porque assim, acho que antes quando a gente olha a tecnologia, a gente tem que olhar quem são as pessoas que sabem mexer com essa tecnologia. Legal. Então, acho que isso é um ponto relevante dentro de uma empresa, né? Porque assim, vamos pegar o que a gente fala dos BI hoje, isso é muito comum. Como que você compra a ferramenta de BI se você não tem uma pessoa especialista em BI? Aí você compra o BI, você tem uma pessoa especialista, beleza. E aí, como que estão os meus dados? Aí você fala, já comprei a ferramenta, já contratei o especialista lá de BI, que é o que a gente chama do Analytics hoje. São pessoas caras, não são baratas lá. Mas aí como que estão meus dados? Aí você coloca uma pessoa só para ficar ali, olhando os dados, consertando, vendo se faz sentido ou não faz, criando lá uma ferramenta que leva muito tempo para você tomar decisão. Então, assim, a ferramenta, ela não deveria vir primeiro, né? Ela deveria vir Ela já deveria- com a maturidade. Já deveria ter uma maturidade. Então, assim, você deveria trabalhar a maturidade primeiro, lá dos seus dados dentro da empresa, e aí sim falar, olha, legal, preciso de uma ferramenta para
me ajudar a fazer essa leitura. Porque hoje a gente tem muitos dados, né? Então, assim, você precisa de uma ferramenta, né? O Excel, ele já não é mais uma ferramenta que te ajuda tanto, né? Quando seus dados começam a crescer demais, né? É nada da tecnologia, o que a gente mais tem é dado hoje, né? Exato, Não tem... O empresário que quer começar a gerir a empresa dele nesse sentido, e ele talvez esteja aqui ouvindo a gente e pensando, uau, O que eu faço agora? esses caras aí me deixaram deprimido agora, viu, bicho? Nunca pensei neste ponto de vista. O que eu quero perguntar para você é o seguinte, por onde começar, sob o ponto de vista de tipos de ferramentas? E aí, continuando, como um empresário consegue, sei lá, fazer um curso? Se ele for procurar fazer um curso, que seja um curso, que curso é esse? Que ferramenta é essa? Que tipo de ferramenta ele tem que procurar? Traz esse cenário para esse mundo simples do empresário que toca uma empresa pequena, mas que quer gerir com uma certa Ele quer começar segurança. a usar um BI. Ele quer começar o tal do BI. Ou um Dash. E aí, Ele quer ter dá um os seus Dash. conselhos pros caras aí, bicho. E eu começaria a olhar um pouquinho o mercado, né? Participar de alguns eventos, entender, né, como isso funciona, né? Então, eu tive recentemente a oportunidade de participar aí de um evento que tinha praticamente só CFOs de empresas. E ali, assim, por mais que eu tivesse ouvido dados para um lado e para o outro na minha vida, lá eu ouvi muito mais coisas que eu falei assim, nossa, a gente tem isso ainda, né? Tem mais isso, né? E você começa a entender como que as pessoas estão trabalhando aí fora. Eu acho que é você entender como pessoas usam isso antes de você falar assim, ó, vou trazer para minha, né? Que é o famoso assim, eu vou num lugar ali conhecer, né? Ó, você me permite ver como é que você trabalha com isso? Como que funciona na sua empresa, né? Uhum. E a pessoa vai te explicar, né? Ela vai te mostrar, ela vai, o que ela tem lá, como que ela usa aquilo lá. Seria mais ou menos um benchmarking, talvez? Fazer os benchmark da Faz vida. um benchmarking. Vai lá, vai conhecer para ver se funciona, né? Um exemplo, num determinado negócio eu posso trabalhar com conceito de ticket médio menor e resultados de margem maior. Então, uma indústria que fabrica muitas peças, eles querem vender muitas peças. E uma empresa que vende um produto de bem de capital, um valor agregado maior, eles não querem tantos clientes. Eles querem aquele que compra aquele, por exemplo, um carro, uma máquina, uma casa, né? Como que isso se constrói ao longo do tempo? Como o empresário começa a perceber que, pô, pera aqui, acho que o meu negócio tem uma visão diferente, ou o negócio tomou outro tipo de orquestra. Como que ele começa a perceber isso? Dá suas dicas. Como é que ele percebe o lugar certo do negócio dele? Do ponto de vista de gestão de dados, claro. Olhando a parte de dados, né? Aí, nossa, cara, não colhei nesse Nesse ponto de vista. Porque assim, eu sempre tive num lugar que era muito grande, né? Então, assim, você sempre olhava... Com quantidade de dados, né? Então, você estava o tempo inteiro olhando uma concentração grande, né, de informação, né? Você olhava o mundo como um todo, né, cara? Muito bom. Aí eu trouxe um pouquinho daquelas empresas que você acaba comprando. Você estava num lugar que você comprava uma empresa que era pequenininha ali, né? Você absorvia ela e trazia Tinha ela aquela culturazinha ali de empresa pequena. Aí você fala assim, agora eu vou te inserir dentro desse mundo. Como que você cresce, né? As empresas têm que nascer com dado ou não? Com gestão de dados, né? Eu acho que ela já nasce automaticamente. As pessoas talvez não tenham essa dados? percepção, né, do dado ali, né? Mas ela já nasce, né? Dos dados, né? Você pegar aí as pessoas que estão no Instagram vendendo, elas estão com dados ali. Tem os dados. Toda hora chega os dados para ela, né? Eu acho que qualquer empresa vai ter os dados automaticamente, ela mas já nasce, ela não né? usa A visão os de gestão dados, de acho que dados, a né? gestão de dados. Eu queria fazer umas perguntas, assim, um bate-bola aqui rápido de algumas perguntas polêmicas. Um dashboard bonito resolve uma gestão ruim? Eu acho que não. Do meu ponto de vista, não. Não, porque às vezes a empresa fala, vou ter agora o meu dashboard aqui. Só que ela não sabe olhar, não sabe ler esses dados. É que o dashboard ele não tem que ser bonito, ele tem que te trazer uma decisão, né? Ali na hora. Caminho ele tem pra que decidir. ser prático, né? Referência de decisão. Ele tem que ser prático. Ser ele prático. Ser bonito ou não é só uma questão de estética mesmo, né? Ele pode ser bonito, mas ele não respondeu ali as suas dúvidas, né? Ele não trouxe a dor que você tem. A dor que você tem. Qual é a diferença entre você ter dados e você ter inteligência de negócio? Nossa, eu acho que ela é grande até. Essa pergunta é traumática, hein? Ela é grande. Porque assim, os dados da tua empresa, você constrói ele baseado no histórico. A inteligência dele
você busca ela comparando com o mercado. Então, você tem Boa. os seus dados ali, você vai no mercado, vai entendendo como que isso funciona ali, né? Você vai trazer essas experiências, né? Você vai trazer questões de benchmark, né, também. Então, assim, a inteligência, ela tá além da empresa, né? Você busca lá, você entende, né, o comportamento. Você né? olha para fora também, né? Se sua empresa não for capaz de olhar comportamento, você não vai conseguir colocar uma inteligência nela, né? Porque Legal. a inteligência nela está muito você olhar um comportamento e você transformar aquilo lá em receita para a companhia, né? Ou seja, a empresa tem que ser dinâmica, né? Ela tem que ter uma dinâmica. Se transformar lá. a partir dos dados. A empresa consegue ser orientada por dados sem ter uma cultura analítica? Não. Não Ou seja, consegue. primeiro ela tem que construir... Primeiro ela tem que construir os dados. Cultura de... Começa primeiro a construção dos dados, depois ela parte para a analítica. Dá um exemplo assim, eu posso ter a ferramenta lá para transformar a informação lá, para criar um BI. Legal. Mas se eu não tiver os dados bons, Não vai eu não vou resolver trazer ele para nada. Muito bom. nada. Muito legal. Hoje o Negócios em Debate com um especialista em controladoria e dados, o Carlos Escaramuza. Homem Muito chique, bom. né? Uau, meu Deus do céu. Segue pro seu... Nós temos aqui a cultura, parte já que nós estamos falando de de cultura, cultura, de né? dados. nós temos aqui a cultura de fazer um bate-pronto de perguntas, né? E são perguntas bem objetivas, mas a gente dá a liberdade de o convidado desenvolver se quiser, porque Uma aqui frase, é uma palavra, democracia empresarial absoluta. um pensamento. Pé na mesa. Então vamos lá, eu faço a primeira ou Pode você, fazer Sandra? você. Então a primeira pergunta é Carlos, profissional. Cara, eu me olho uma pessoa, eu gosto da governança. Acho que um profissional fala, cara, a pessoa de governança, né? Eu adoro ter ali o processo muito Definidinho. definido, estruturado, né? Então, assim, eu tenho muito essa preocupação da informação estar bem arrumada. Pra não ter que ficar indo e voltando o tempo inteiro, né? Legal. Uau. Dados para você. Dados é decisão. Uau. Dados é decisão. Gostei bom. dessa. Motivos da escolha profissional. Olha, se eu te disser um motivo óbvio, eu não vou ter ele para te dizer, porque eu comecei com administração Uau. dentro de uma empresa, parti para a parte de contabilidade, fui fazer compras. De compras, eu voltei para a tesouraria, e da tesouraria eu fui para uma área ser financeiro de negócios. Então, eu tinha uma área comercial que era o financeiro do comercial. Então, assim, Uau. eu fui transitando pelas empresas Passou por até várias áreas. por várias áreas, Que legal. até chegar numa área, assim, olha, você ficar dentro da área da controladoria mesmo, né? Ou seja, você conheceu todo o Eu fui universo conhecendo ali, corporativo trabalhando e um pouquinho depois... de financeiro, rodando sempre como Muito financeiro dentro de áreas, até chegar, assim, puta, agora eu vou ficar dentro da controladoria mesmo e trabalhar mais corporativamente, né? Legal. Muito bom. Mais alguma bate-bola aí? Tecnologia. É o futuro, né? Muito bom. Pra fechar? E o futuro das empresas, porque é um analista, né? Futuro das empresas com a sua visão profissional. Nesse país aqui que é uma loucura. Loucura. Desafiador. Desafiador. Esse futuro das empresas é que a gente fala muito na tecnologia, né? O que vai ser das empresas com a tecnologia, né, cara? Acho que existe uma preocupação se o que está chegando de inteligência artificial vai substituir as pessoas ou não, né, cara? Esse é um debate, né? Esse é um debate. Então, assim, acho que para mim muito o futuro das empresas é que como essas pessoas vão conseguir usar essa inteligência artificial para criar, né, as decisões dentro da empresa, né? Porque no final é muito Uau. as pessoas criando a IA, né, cara? Porque a IA ela vai ser recriada o tempo inteiro, né? A gente reprograma ela o tempo inteiro, né? Como ela também reprograma a gente, né? Acho que o futuro das empresas aí tá como ela vai usar esses dois mundos, né? O do ser humano e o da inteligência artificial, né? Uau. Esse vai ser um grande desafio do futuro. Eu acho que para mim é um grande desafio, Uau. né? Porque assim, você não vai ter inteligência artificial sem pessoas. Só que você precisa de pessoas que estejam mais capacitadas, né? Preparadas para isso. Preparadas Muito bom. pra ter isso daí. Muito bom. Carlos, obrigada Obrigado por ter vocês vindo aí. aqui, compartilhado com a gente tanto conhecimento. Espero que possamos ter uma nova troca aí em breve. E, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Muito obrigado. vocês aí. Negócios em Debate em mais um episódio com Carlos Escaramuza, especialista em dados e controladoria. Quer fazer as suas considerações, Carlos?
acho que quando a gente fala da área da gente, esse muito controladoria, né? É um mundo assim que as pessoas olham a gente como dá um até custo, medo. como um custo, né, cara? Acho que e a gente não é custo, né, gente? A gente é um suporte mesmo ao negócio, né, cara? A gente tá aí Uma para base de inteligência. apoiar, né, a empresa no crescimento, né? Assim, Muito é bem bom. desafiador, né? Porque você convencer o outro lado de que aquilo lá é melhor, ela não é simples, né? Muito Não é bom. simples. Não é Muito simples. bom. Negócios em Debate. Curtam, compartilhem, Comentem. estejam com a gente no próximo Episódio. episódio. Negócios em Debate. Um abraço para vocês. Até mais. Valeu, Carlos.